Olha, a questão da grilagem e a questão da exploração ilegal da madeira são dois cânceres, né? Essa retirada de madeira, ela já machuca aquela área de floresta, porque ela retira uma grande parte da cobertura florestal. Para você ter uma ideia, a madeira é ilegal retirar de qualquer forma. Na derrubada de uma dessas grandes árvores, como o ipê, por exemplo, você pode derrubar até 26 outras árvores no processo de derrubar de arraste, porque elas são entrelaçadas por cipós. Começa a receber sol, começa a secar, e aí veja bem, a madeira já abriu uma estradinha, as pessoas já começaram a chegar lá, então você já começou a antropizar, ter acesso àquela área, aquela estradinha com aquela floresta mexida, um pouco mais ressecada, ela já começa a ser propícia para a ação do grileiro, que muitas vezes é o pecuarista. Ele chega nessa área e fala, eu vou desmatar essa área aqui e requisitar a posse. Porque isso daí, inclusive, é um instrumento legal de colonização do país, o INCRA, Instituto Nacional de Colonização. Somos um país que a gente vai se colonizando ainda, depois de 500 anos de descoberta, né? Então, o cara vai lá, desmata tudo, é aí que ele derruba todo o resto daquela floresta. Veja bem, o madeireiro ele retira algumas, o cara vai lá, passa o correntão, derruba tudo, taca fogo, aí é que você tem a grande emissão de gás de efeito estufa, que aquecem o planeta, é nessa queimada do que sobrou ali de floresta, e aí ele já coloca o gado por cima. O gado ele tem funções ótimas para essa grilagem de terra. Primeiro que ele compacta a cinza, segundo que ele, com o estrume dele, ele vai adubando a terra, e ele já mata o rebroto da floresta, porque ele vai comendo, né? E o gado que está ali, não se engane, ele não é o gado para produzir comida. Ele é o gado para grilar terra, porque para você fazer requisição da posse da terra, você precisa dizer que essa terra tem uma função econômica. A função econômica é a criação de gado. Aquele gado dificilmente vai para abate. Primeiro que você não tem nem necessidade disso. Você tem 200 milhões de cabeças de gado no Brasil, 200 milhões de hectares. É um campo de futebol para cada... É um gado latifundiário. Poucas pessoas no Brasil têm um campo de futebol diário para sua casa. O gado no Brasil tem. A questão da grilagem é só uma questão que vem desde 1500. O Brasil funciona, sempre funcionou a sua ocupação histórica, né, na base da grilagem, né? Esse é um câncer histórico, né? Como é que você quebra esse modelo, né? Você vê, mesmo em áreas onde estão concentrados conflitos, que o governo diz que se propõe, né, a fazer a regularização, pelo menos de algumas regiões da Amazônia, o tempo que demora isso, a dificuldade, né, que não dá para entender quanto é essa dificuldade, né? A região, por exemplo, em volta de Belo Monte, né, que há uma ação do governo, há recursos, né? Por que a regularização não acontece, né? E cria uma situação de pacificação, né? Porque os conflitos permanecem, né, por tanto tempo, e tão incompletas as ações dos estados no Estado em relação à questão fundiária. Essas são questões históricas desse país, né, que... Ninguém se propôs a resolver para valer. Estou para ver.